Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é a aula 2 do curso de Gestão de Projetos com Excel que estou gravando com um amigo, professor Mário Trentin. Se você não assistiu a live e a primeira aula, então corre na playlist desse vídeo inclusive para que você possa assistir todas as aulas. Nós estamos publicando uma aula por semana todas as quintas-feiras às 8 horas da noite, revezando a publicação no canal. Uma hora no canal do Mário e outra aqui no meu canal de vídeos no YouTube. Nós vamos trazer para vocês então um curso completo de gestão de projetos com o uso de Excel. E hoje é a minha vez. Na última aula, o Mário já falou sobre conceitos importantes de projeto. E agora é minha vez de falar sobre conceitos importantes de Excel. E nós vamos tratar sobre conceitos essenciais. Você não vai ver um curso completo de Excel. Para isso, preparei uma surpresa para você que daqui a pouco eu vou mostrar. O que você vai ver são conceitos essenciais para que você já possa começar a utilizar o Excel e fazer algumas coisas diferenciadas com projetos utilizando recursos dessa ferramenta. Se você não sabe, o Excel é a ferramenta de mercado, a melhor planilha eletrônica de mercado, na verdade, aquela que eu amo de paixão. Então, se você está preparado para o curso, tem papel e caneta na mão, vamos lá! Uma dica, se você quer praticar os conceitos enquanto eu estou explicando, na descrição desse vídeo você já vai encontrar o link de download do material. Faça o download, faça pequenas pausas na aula para que você possa praticar. Minha primeira surpresa para vocês é essa. Se você precisa aprender Excel e você não tem o curso básico, faça uma pausa desse vídeo, pegue o seu celular e tire uma cópia desse QR Code. Ele vai te levar para uma playlist completa que eu tenho de Excel do curso básico, que são 30 aulas gratuitas que estão no YouTube. Você pode baixar o app que está no meu site, ou ainda, acessando aquele QR Code, você vai vir para o meu site e aqui na playlist Excel Básico, você verá as 30 aulas organizadas para facilitar os seus estudos. Todo o material de download também está aqui na seção de downloads da minha página. Vamos começar? Vou abrir aqui o Excel para que você possa visualizar alguns recursos da ferramenta. Então vá se preparando, pois eu não estou olhando para o relógio para ver quanto tempo essa aula vai demorar. Eu quero trazer conceitos que sejam essenciais para você nesse momento. A primeira é sobre o hiperlink. O Mário já comentou em outras aulas sobre o uso de hiperlink, tanto em objetos quanto em células da planilha. E se você ainda nunca utilizou um hiperlink, veja como é fácil. Aqui eu tenho uma lista com todas as planilhas da minha pasta de trabalho. Planilhas são essas abas na parte inferior. Pasta de trabalho é um conjunto de planilhas, é o arquivo que você salva. Aqui você vai encontrar, por exemplo, muito material, né, de estudo de VBA no meu canal de vídeos, mas por enquanto vamos lá. Eu vou apagar essa lista, como eu posso fazer para gerá-las? Clicando em lista planilhas, você vai ver que rapidamente todas as listas aqui, os nomes das planilhas vão ser gerados. Isso é feito através da linguagem de programação VBA. Se você não sabe, você pode automatizar os seus processos fazendo pequenos códigos e nesses códigos você pode ser muito produtivo, principalmente trabalhando com projetos. E nós vamos trazer algumas informações a respeito disso também. Para que eu possa visualizar esse código, veja que eu vou entrar em desenvolvedor, modo design. E em modo design, nós vamos visualizar aqui, clicando duas vezes, o código desse meu botão. O que eu faço? Se você ainda não tem familiaridade com o VBA, não se preocupe. O VBA permite a você automatizar os processos de sua planilha. Se você trabalha com projetos, mas nunca pensou em automatizar as suas planilhas, então agora é a hora. Veja que simples. Eu tenho um conjunto de variáveis que eu defini, a variável W para ser a minha planilha, né? A minha planilha hiperlinks, a minha vplan, quase deu um branco aqui agora, a minha vplan que vai permitir que eu navegue por todas as minhas planilhas da minha pasta de trabalho, e eu vou dizer aqui também que esta minha variável ln vai ser o número de linhas da minha planilha, e aqui o número de colunas. Para que serve tudo isso, Alessandro? Você vai ver que agora eu vou inicializar a minha variável de linha como 1 e coluna 1, pois eu quero que a minha lista de planilhas apareça a partir da coluna 1, linha 1. Vou definir que a minha variável W vai ser igual à minha planilha hiperlinks, que é essa primeira da lista. E o comando w.range1.currentRegion.clearContext faz isso. É como se eu clicasse sobre a célula 1,
pressionasse Ctrl asterisco do teclado numérico e pressionasse Delete. Com isso eu vou apagar esse meu conteúdo. Você também pode usar, se você estiver usando o notebook, é Ctrl Shift 8 para o asterisco. Depois de feito isso, eu posso então inserir a lista das minhas planilhas. A estrutura de repetição for each significa que eu vou criar um loop, um ciclo de processamentos que vai percorrer cada planilha do meu conjunto de planilhas. O objeto Sheets é um agrupamento das planilhas da minha pasta de trabalho. Feito isso, o que eu vou fazer? Na minha variável W, que é a minha planilha Hyperlinks, na minha célula, cuja linha e coluna foram definidas aqui nas minhas variáveis, eu vou colocar o nome da minha plan. Ou seja, como eu vou percorrer por todas as plans ou planilhas, ele vai capturar o nome dessa planilha e vai escrever na célula. Assim que fizer isso, ele vai incrementar a minha linha, passando a ser linha 2. A função next ela vai fazer exatamente isso, ela vai voltar o ciclo para a linha anterior e a minha variável vplan agora vai ser a minha segunda planilha. E ele vai colocar o nome desta planilha na linha 2, coluna 1. Depois de fazer todos esses ciclos, nós vamos matar essas memórias, essas variáveis da memória, utilizando o comando set, o nome do meu objeto que eu criei, igual a nothing. E set vplan igual a nothing. Por último, uma mensagem amigável para o usuário. Veja na prática como isso funciona. Eu vou colocar aqui alguns conteúdos. Vou pressionar a tecla F8 para depurar linha a linha. Inicializei a variável ln. Veja que call está zerada. Ao pressionar F8, call vale 1. Defini a minha variável w. Se nós aqui na área de verificação imediata, se ela não estiver aparecendo para você, pressione Ctrl G, digite exclamação w.name. Ao pressionar o Enter, você vai ver que é a minha planilha Hyperlinks. F8, veja que o meu cursor ele não está na célula 1, mas quando eu rodar esse comando, o meu cursor ele vai selecionar todo o conteúdo a partir da célula 1 e vai apagar o conteúdo. Sumiu tudo. Agora eu vou percorrer, olha só, primeira planilha, eu vou colocar o nome dela na linha 1. Depois, linha mais 1, ele vai colocar o nome da segunda planilha. 3, 4, 5 e assim por diante em todas elas. Quando concluir, uma mensagem para o usuário vai ser exibida e nesta mensagem você vai ver que todas as minhas planilhas foram geradas. Se eu pressionar aqui Shift F11 e criar uma planilha nova e chamá-la de um monte de X, eu posso rodar essa rotina de novo, que ele vai incluir na mesma ordem em que eu inseri a variável x, 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 o nome da minha planilha. Daqui você ainda consegue fazer várias coisas. Se eu apagar, eu vou apagar essa planilha da minha pasta de trabalho e se eu rodar o meu código de novo, ela vai corrigir a lista automaticamente. Essa é só uma breve introdução do que é o VBA e como ele pode ajudar você. Veja como é muito rápido o processo. Eu posso desativar aqui de novo e pressionar e você vai ver que instantaneamente ele percorre todas as minhas planilhas da pasta de trabalho colocando o seu nome corretamente. Você deve se perguntar assim, nossa, mas eu posso fazer isso só por VBA? Não. Se você conhece funções, é possível fazer isso com o uso de funções também. Veja só, aqui eu tenho a função direita que extrai textos a partir da posição à direita da minha célula para a esquerda. Então a minha função direita ela tem como primeiro argumento o texto, que é dado por este comando cell, nome do arquivo. A instrução cell retorna, por exemplo, como parâmetro nome de arquivo, o nome do meu arquivo. Se eu pressionar a tecla o F9 não vai funcionar aqui porque ele vai pausar o meu vídeo, então deve ter ficado cortado. Então vou repetir. Se você selecionar parte da sua função e pressionar a tecla F9, coisa que eu não consigo fazer por causa da gravação, você vai ver então que o resultado desse contexto vai ser exibido. Eu vou pressionar o Ctrl C, se eu der um OK, um igual e copiar essa função, você vai ver que ele vai dar o caminho completo. E aqui, como último argumento, o nome da minha planilha, aquela que está selecionada. Com base então na função direita, eu vou pegar como primeiro argumento o nome do arquivo e o segundo argumento é o número de caracteres. O número de caracteres da função direita ela vai ser dado por um conjunto de instruções em que eu vou localizar esse colchetes fechando aqui na minha lista, porque veja que é ele que está próximo da minha palavra Hyperlinks,
E a partir disso eu vou fazer a extração, a contagem do número de caracteres de todo esse conteúdo. Olha que interessante, o uso de funções aninhadas no Excel. E quando dou um Enter, esse comando vai me retornar aqui o nome da minha planilha ativa. Se eu copiar essa instrução e colar em qualquer outra planilha, você vai ver que ele vai trocar e vai mostrar o nome da planilha corrente. Bacana, não é? Mas o objetivo dessa aula é ensinar os hiperlinks. Agora olha que interessante. Se você clicar sobre a célula hiperlink e toda vez, ou formatação condicional, toda vez que você clicar sobre essa célula, você quiser posicionar o seu cursor sobre formatação condicional, pressione Ctrl K, que é a tecla de atalho para inserir hiperlink. A partir dessa inserção, você pode dizer aqui, olha, que eu quero colocar um hiperlink neste documento da minha planilha formatação condicional, ou dar um OK. Você vai ver que o conteúdo da minha célula mudou. E quando passamos o mouse em cima, você vai ver que ele muda de formato para uma mãozinha, como se fosse realmente para acessar o link. E quando clicamos sobre esse link, nós vamos para a planilha desejada. Se eu quiser criar então agora um segundo hiperlink para gráficos, eu pressiono Ctrl K sobre a planilha de gráficos, vou colocar nesse documento, é um vínculo, para a minha planilha gráficos. Vou fazer o mesmo para cálculos de data e hora, veja só, Ctrl K, olha como fica rápido. E classificação de datas e idade. Se você errar e clicar, por exemplo, na planilha errada, não tem problema. Você pode pressionar Ctrl K novamente sobre a célula e remover o hiperlink para fazer a adição correta. Ctrl K, datas e idade. Ctrl K, Smart Arts. E por último, Ctrl K, tabela dinâmica. Veja que de forma muito rápida conseguimos colocar os hiperlinks para as nossas planilhas da nossa pasta de trabalho. E agora eu posso clicar em qualquer uma delas e vou retornar ou vou fazer com que o hiperlink direcione o meu cursor para a planilha que eu havia programado. Você ainda pode colocar uma imagem, você pode colocar um botãozinho, uma célula escrito voltar e a partir desta célula voltar, colocar para a sua planilha principal. Então, ao clicar em voltar, eu volto para a minha página principal. É claro, aquela célula pode atrapalhar algumas análises que você for fazer. Não tem problema. Então, se adeque. Coloque um botão, coloque uma imagem, coloque alguma referência que vai voltar para a planilha original. Então, esses são os hiperlinks. O Mário falou já muito de hiperlink, mostrando o material nas aulas dele e que nós vamos utilizar isso também nos nossos projetos aqui nesse curso. O segundo item é a formatação condicional. Olha que interessante. Na formatação condicional, você está vendo aqui alguns valores e eles estão na cor amarela. O que é isso? É uma formatação condicional aplicada às minhas células. Vamos calcular aqui. Eu tenho um projeto, várias fases do meu projeto e cada fase desta tem uma data de início, um tempo em dias de duração e aqui o custo estimado e o custo realizado. Digamos que esse projeto já foi terminado e eu preciso calcular a diferença entre esses valores. Para calcular a diferença, eu posso simplesmente pegar aqui, dividir o custo estimado, eu até coloquei aqui uma fórmula, depois se você precisar, eu tenho aqui um help para você. Eu vou pegar o realizado, dividido pelo estimado, primeiro eu tenho que colocar o igual. Realizado, dividido pelo estimado, menos 1. Veja que o valor do meu realizado ficou 55% maior. E se eu copiar isso para baixo, nós vamos ver aqui uma variação para mais e para menos, inclusive com valores em que eu gastei mais do que eu havia estimado. Com esse percentual, o que nós podemos fazer? Você pode criar uma formatação personalizada, como este caso, em que, por exemplo, quando o custo ultrapassa os 25%, ele seja exibido. Então, o que eu vou fazer? Aqui na minha página inicial, eu vou limpar as regras da planilha inteira e eu vou começar uma regra nova. Eu gostaria de pintar os valores de amarelo, cujo valor tem extrapolado 25% do orçamento original. Nós vamos fazer isso clicando em formatação condicional, mas antes eu vou selecionar aqui as células de valores. Formatação condicional, nós vamos criar aqui uma nova regra. E essa nova regra vai utilizar uma fórmula. Veja, esqueça a formatação tradicional. Nessa formatação condicional nós vamos usar uma fórmula. E a fórmula que nós utilizamos aqui na diferença, eu vou inserir nessa fórmula. Sinal de igual, eu vou dizer então aqui para se, vamos lá, isso dividido
por isso. Mas eu não posso simplesmente clicar sobre a célula, pois como você pode ver, as referências dessa célula estão sendo protegidas. Para evitar problemas, para que ele não formate só uma posição, eu vou apagar isto aqui e nós vamos utilizar um recurso de proteção de referências do Excel. Ao invés de proteger a referência toda, eu vou pressionar F4 até que apenas a coluna seja referenciada. A linha não, eu posso trocar de linha que eu quero que a minha fórmula ela se atualize automaticamente. Então E2 dividido por D2, vou pressionar F4 para proteger apenas a coluna, a linha não, e vou fazer aqui um menos 1. Ok, Alessandro, essa é a operação que vai me dar o percentual. Então eu tenho que testar se esse percentual é maior do que 0,25 ou ainda 25%. Eu posso escrever aqui 25%. 0,25 e 25% é o mesmo. Para facilitar, eu vou colocar a conotação decimal do valor. Então, quando esta condição for verdadeira, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele formate as minhas células com preenchimento na cor amarela. Vou pressionar o OK e vou dar um OK. Olha só que interessante. Repetimos a formatação. Se nós analisarmos então, olha só, 55 é muito maior do que 25%. Aqui nós temos, o que mais? 43, 39. Aqui nós temos 23,55%. Ficou abaixo. Imagine que esse valor foi corrigido depois para 36.663. Ao pressionar o Enter, você vai ver que a formatação condicional ela vai ser aplicada automaticamente para você. E essa formatação condicional ela é muito prática e vai ser utilizada por nós quando você for utilizar, por exemplo, um gráfico de Gantt para mostrar aqueles andamentos das datas dentro de um cronograma de trabalho. Perceba que a formatação condicional ela pode ser feita de forma automática para que você possa, através de uma fórmula, fazer a validação. Eu poderia, inclusive, tirar essa coluna daqui, dar um delete nela, pois eu não estou utilizando ela como parâmetro na minha formatação condicional. Mas eu vou deixar aqui como memória de cálculo para você poder baixar depois e visualizar. Outro item interessante são os gráficos. Veja que interessante, eu trouxe aqui o gráfico de Gantt para vocês. E o gráfico de Gantt ele está programado para fazer a análise com base em uma data de início e uma duração, o desenho aqui dentro do meu gráfico. Aqui eu tenho uma aula já inclusive no meu canal de vídeos explicando como criar esse gráfico de Gantt. Quando você cria o gráfico, ou quando você clica sobre um gráfico, observe que ele está selecionado e também está selecionando a origem dos dados que compuseram ou foram utilizados na criação daquele gráfico. E aqui nós temos, por exemplo, a data de início, término, e você vai ver aqui uma faixa, veja só, para os valores. Para que eu possa ver isso como foi aplicado diretamente no meu gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Design do gráfico e você vai ter aqui vários elementos, várias formatações que você pode aplicar. Mas o que me interessa é o Selecionar Dados. Quando clicar em Selecionar Dados, nós vamos visualizar todas essas informações que estavam na minha tabela de valores aplicados ao assistente que monta o meu gráfico. E a primeira informação interessante é aqui na parte superior o intervalo de dados, que vai da célula A1 até C9. Veja que ele pegou toda aqui a minha região com dados. As entradas de legenda, que são as minhas séries, elas têm primeiro uma faixa de início. E se eu editar, nós vamos visualizar que o título está sendo dado pela célula B1 e os valores da célula vêm da célula B2 até a célula B9. Ou seja, o eixo, a legenda, o eixo de início está aqui na parte de baixo, no eixo X. E a duração, eu vou editar, a duração ela está aqui buscando o título na célula C1 e no gráfico os valores de 2 até C9. Quando nós temos aqui um gráfico como esse, veja só, eu tenho os rótulos do eixo horizontal e quando eu editar você vai ver todos esses itens sendo colocados aqui no meu eixo. Um detalhe importante, como é que eu faço então, Alessandro, para visualizar esse gráfico, as alterações dele? Quando trocamos uma data, como por exemplo, eu vou colocar aqui em vez do dia 30 do 10, eu vou colocar dia 2 do 11, deixa eu ver se o ano é o 2020, então eu preciso colocar 2020, você vai ver que essa linha andou automaticamente, pois ela está preparada para pegar os valores dos meus eixos e trazer para cá.
Mas se eu retornar essa data, como por exemplo para 1º de setembro de 2020, ou melhor, 1º de outubro de 2020, não tão longe, você vai ver que essa barra desaparece. Por quê? Por que o meu gráfico não ajustou automaticamente? Aí vem os macetes que o Excel nos permite fazer. Veja que interessante. Como nós já temos todos os dados plotados, eu preciso configurar aqui uma opção específica do gráfico. Se eu clicar sobre a série ou a escala de datas e pedir para que ele me mostre, dentro de formatar, a formatação dessa seleção específica, você vai ver que aqui nas opções da barra ou do meu eixo, eu tenho um número mínimo e um número máximo configurado manualmente. Mas que número estranho é esse? 44.134. Se clicarmos em redefinir, você vai ver que o meu gráfico ele vai ficar completamente diferente do que eu quero do gráfico de Gantt. Por isso eu preciso falar para ele que eu não quero essa região inútil do meu gráfico. Eu quero eliminá-la para que a data comece efetivamente daquela em que eu preciso. Se nós analisarmos aqui o dia 1º do 10 de 2020, eu poderia vir aqui no mínimo e digitar 01/10/2020 e pressionar o Enter. Você vai ver que automaticamente o Excel converte isso num número, e esse número eu vou explicar já o que é. Veja que ele já colocou a barra no local correto. Eu poderia até ser mais generoso, em vez do dia 1º de outubro, eu colocaria aqui no dia 30/9 de 2020, para ele dar uma pequena afastada do eixo Y. E aqui nós temos os valores sendo plotados. Se eu fizer essa correção agora, novamente colocando para o dia 1º/11 de 2020, você vai ver que esse valor vai andar pelo meu gráfico, mas ainda assim o valor automático não. Por isso, eu preciso novamente clicar sobre o eixo e fazer essa pequena correção a partir do dia 30/11 de 2020. Opa, foi muito tempo, então é 30/10 de 2020. Veja que meu gráfico vai se adaptando conforme os valores que eu vou entrando. Mas por que esse número está tão diferente? No valor máximo, vamos trocar também. O meu projeto aqui ele termina no dia 29/12, então eu quero colocar o eixo máximo no dia 31/12 de 2020. E você vai ver que o seu gráfico vai se ajustar, mostrando perfeitamente onde estão os valores ou a nossa faixa da atividade por data. Isso é muito interessante mesmo para que você possa praticar conceitos de gráfico. Mas por trás dessa data que nós mudamos, existe um número que é formatado pelo Excel. Vou usar a minha data de nascimento. Se eu colocar aqui 11/11 de 1972, eu vou visualizar a data 11/11 de 72. Mas o Excel não reconhece isso como uma data. Isso é uma máscara que está na frente da célula e que está mostrando para o usuário o valor que ele precisa mostrar como data. Se formatarmos esta célula como um número inteiro, usando esse símbolo, você vai ver que o número 11/11 de 1972 é convertido para um número de 26.614. Esse número está contando os dias que eu tenho de nascimento a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Quando você faz cálculo com duas datas, o Excel nada mais faz do que pegar a data atual, Ctrl, ponto e vírgula, ele insere a data atual, e quando eu digito aqui a minha data de nascimento, se eu subtrair isso disso, eu vou ter, ou melhor, se eu subtrair a data maior da data menor, eu vou ter 17.622 dias. É a quantidade de dias que eu tenho de vida. Esses dias eles foram calculados com base na diferença entre 26.614, que foi a data do meu nascimento, e hoje 44.236. É um bocado de número de dias, diga-se de passagem. Tanto que eu tenho até que dar uma formatada aqui para que eu possa exibir esses valores de forma um pouco mais amigável. Então perceba que você pode mudar alguns parâmetros no Excel para facilitar a análise e a interpretação dos dados. E neste caso, o gráfico de Gantt para poder apresentar corretamente e na forma mais dimensionada possível os recursos que nós temos aqui do nosso projeto. Vamos continuar então agora com cálculo de datas e horas numa segunda planilha. Observe aqui essa nossa planilha. Nós temos aqui muitas informações. Em projetos, por exemplo, você pode receber planilhas que tenham que calcular aí a diferença entre horas ou a quantidade de horas de duas atividades. Aqui eu tenho uma tabela de ordens de serviço e duas colunas fictícias com datas de entrada e saída.
Entrada e saída com horário. Como eu faço para calcular a duração, a quantidade de permanência? O processo é bem simples, sinal de igual, vou pegar a hora da saída e vou subtrair com o horário da entrada. Você está vendo que as minhas células J1 e I1 não apareceram. Isso porque nós formatamos esse conjunto de dados como tabela, e as tabelas facilitam muito a manipulação de dados. Observe, quando pressionar o Enter, eu vou ter a quantidade de horas relacionada entre as duas datas, calculadas de forma automática. Um detalhe importante nesse processo, caso você tenha mais dias com mais períodos, por exemplo, você tinha lá um período que vai até o dia 17 de janeiro. Veja que são 5 dias, não é 15 horas. Você deve formatar essa quantidade ou esse conteúdo para que no seu horário você consiga visualizar a duração de horas entre as duas datas. Esse processo é feito porque o Excel ele não mostra por padrão horas que ultrapassem 24 horas. Um detalhe importante, essa data de entrada e essa data de saída, eu vou aumentar um pouco o zoom e um pouquinho a largura da coluna, e você vai ver que quando eu formatar essa nossa coluna de dados como número, você vai ver que agora, além do número inteiro, eu tenho um número decimal. O número decimal, ele representa qual é a porção do dia que já passou. 0,40 significa que já passou 40% de um dia. 0,5 é meio dia, ou meio período de um dia, são 12 horas. Então, quando você encontrar números decimais junto com números inteiros como esse, pode ser que, formatando com a instrução agora, vamos formatar aqui com o pincel de colagem, você vai ver que o resultado será exibido corretamente. E aqui o tempo de permanência. Um detalhe importante, você também pode muitas vezes querer fazer a extração de meses, anos e dias de datas. Eu gostaria de extrair então o mês e o ano da data de entrada, para facilitar depois lá o processo de classificação que eu vou mostrar na próxima aba. Ou na próxima planilha, né? Tem gente ainda que fica falando, reclama de aba, mas eu acostumei logo nas primeiras versões a chamar esses itens de aba, então é um vício antigo da ferramenta. Sinal de igual, a função que extrai o mês de uma data é chamada de mês, eu abro parênteses e posso clicar sobre a minha data de entrada. Como eu estou numa tabela, ele vai colocar aqui o nome do meu campo e ao pressionar o Enter, veja que interessante, ele escreveu o mês de janeiro. Está errado aqui. Para que eu possa fazer a correção, o mês é um número, então eu teria que formatar isto aqui como número. Mas isso me deu uma boa ideia. E se eu quiser fazer a extração disso, deixa eu ver se eu separei uma planilha específica para isso. Não, eu vou fazer aqui agora. Eu vou primeiro extrair o ano, mas antes eu vou remover aqui os nossos campos. Vamos formatar esse campo de mês como número e vamos retirar as casas decimais. E a instrução que retira o ano de uma data é igual ano, abro parênteses e posso clicar sobre a data de entrada. E ao pressionar o Enter, você verá o ano. Você viu que no campo mês eu tive aqui a extração. Mas e se eu quisesse escrever o mês por extenso? É possível? Veja que eu coloquei aqui até uma observação para vocês. Fazendo a extração com o mês, nós vamos extrair o campo numérico. Se eu tentar fazer agora a formatação personalizada dessa data e pedir para que ele me mostre o mês com 4 dígitos, ele vai escrever janeiro em todas as datas. 4 M's numa formatação personalizada mostra o mês por extenso, mas não funcionou. Para corrigir então esse problema, eu vou utilizar um macete. Então eu vou colocar aqui uma outra coluna chamada mês extenso. E olha que interessante quando eu pressiono o Enter. Veja que ele já formatou a minha coluna e já formatou as minhas linhas corretamente. Isso porque nós estamos utilizando o recurso de tabela do Excel. Para colocar o mês por extenso, eu poderia clicar aqui o sinal de igual, copiar a data de entrada, certo? Muito bem. E aí, quando expandir esse resultado, nós vamos ter aqui o mesmo padrão. Seleciono a coluna inteira e em formato personalizado, eu vou colocar aqui 4 letras M. Você vai ver o mês por extenso. Perfeito, é isso que eu queria, não é? Mais ou menos.
Se nós tentarmos agora montar uma tabela dinâmica, eu vou inserir uma tabela dinâmica numa nova planilha. Você vai ver que quando arrastar o campo mês por extenso na região de linhas, ele vai fazer isso aqui. Ele vai explodir o meu mês em ano, trimestre e mês extenso. Então, quando eu removo esse meu campo de anos e quando eu removo o meu campo de trimestres, você vai ver que o mês vai aparecer aqui, abreviado. É isso que eu quero? Eu gostaria do mês por extenso completo. E ainda, como posso fazer isso? Vamos lá, vamos voltar para a nossa planilha, vou remover esta aqui. E agora, aqui na nossa planilha de cálculo de datas e horas, eu vou utilizar uma função para me ajudar nesse caso, que vai ser a função texto. A função texto ela converte um valor em texto e para isso eu vou clicar na data de entrada. Ponto e vírgula, vou abrir parênteses e vou colocar aqui MMMM. Eu quero formatar apenas com o mês. Ao pressionar o Enter, opa, você vai ver que deu certo. Deu certo, ele conseguiu extrair o mês, mas a primeira letra em minúscula. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou encapsular essa função texto dentro da minha função pri.maiúscula, que converte a primeira letra da minha célula em caracteres em maiúsculo. Agora, se eu entrar em inserir e inserir uma tabela dinâmica, se você está curioso sobre tabela dinâmica, lá no meu site, em www.alessandrotrovato.com.br, eu tenho um curso completo de tabela dinâmica. Só tabela dinâmica com todos os seus recursos. Então, aconselho você, caso tenha interesse, adquirir esse treinamento. Esse de tabela dinâmica não está disponível no YouTube. Então, quando eu clicar aqui e der um OK, você vai ver que ao arrastar o mês por extenso, ele não faz a explosão da data em trimestres e anos e aquele formato abreviado. Ele está colocando o mês exatamente como eu quero. E eu poderia agora fazer aqui o cálculo, como o valor da OS, totalizar mês a mês através da formatação do meu campo de moedas e visualizar todos os resultados mês a mês e construir, por exemplo, um gráfico a partir dessas informações. Então note que não é difícil que você manipule datas ou manipule as células de acordo com a sua necessidade. E já que estamos falando de datas, sempre que você precisar classificar as suas datas, você pode ter um certo problema. Veja só. Eu gostaria de classificar todo esse conjunto. Quando eu clico em apenas uma célula e clico sobre dados, classificar em ordem crescente ou decrescente, o Excel já sabe que toda a minha faixa de células ou meu intervalo de células vai ser formatado por aquela coluna. Se eu quisesse ver, por exemplo, os aniversariantes do mês de novembro, eu não conseguiria, pois ele coloca em ordem de data de nascimento. Lembre-se que datas de nascimento nada mais são do que números inteiros. Se eu converter isso para números, você vai ver que eu tenho aqui um número menor para um número maior lá no final. Como eu faço então a classificação desse processo? Uma dica muito importante, sempre que você for classificar os dados, nunca clique numa única coluna. Veja que eu vou pintar aqui de amarelo os dados da Alessandra. Então se eu colocar aqui em amarelo, selecionar a coluna B, entrar em dados, classificar. Ele já me dá um alerta, falou, Alessandro, tome cuidado. Você quer expandir a seleção porque eu detectei mais dados ou você quer continuar com a seleção atual? Na pressa nós não lemos as telas, então, por exemplo, eu vou clicar aqui em continuar com a seleção atual e vou classificar. Dessa vez, vou classificar por nome. Veja que ele está aqui agora colocando aqui as minhas colunas. Como eu não tenho como escolher, eu vou deixar que tenha dados e vou pedir para que ele faça a classificação da data de nascimento. Tá fácil. Mas se eu pedir para que ele faça essa classificação em ordem decrescente, você vai ver que a data aqui da Alessandra sumiu. Para onde ele foi? Se eu olhar lá no final da minha lista, ele foi para lá. Ou seja, você corrompeu toda a sua base de dados fazendo uma classificação de uma única coluna dentro de uma matriz de dados. Pressionei Ctrl Z e agora o método correto é selecione os dados, clique em classificar e aí a partir da sua classificação você vai escolher qual é o campo que você quer classificar. Eu quero classificar, por exemplo, por um nome de cliente. Vou dar um OK. Mas e a data de nascimento, Alessandro? Eu gostaria de separar por mês. Para isso, nós temos que inserir uma coluna nova, fazer aquele nosso uso da função mês,
e extrair o mês da nossa data de nascimento. Não se preocupe, pois isso é só formatação, ele herdou essa formatação da coluna à esquerda. Eu posso, na minha página inicial, formatar aqui como número, copiar para baixo e, a partir desse momento, selecionar todos os meus dados com Ctrl asterisco. Dados, classificar, e agora eu vou pedir para que ele classifique por mês. Em seguida, eu vou adicionar um nível para classificar os nomes em ordem alfabética, ou até por data, se você quiser. Eu poderia agora aplicar um filtro, veja que nós não precisamos mais ter tanto trabalho para analisar os dados, e a partir do meu filtro, classificar e selecionar apenas aqueles que eu quero do mês 11. Olhe como é mais simples. Conceitos essenciais que você precisa ter para manipular os dados no Excel com segurança. Tome bastante cuidado quando você fizer isso. Smart Arts e objeto de texto. Você se recorda da aula do professor Mário, do Mário Trentin, em que ele mostra como fazer o uso de Smart Arts? Pois bem, olha que interessante, eu vou apagar esse meu Smart Art. Um Smart Art é um recurso que o próprio Excel e as ferramentas do Office lhe oferecem para que você possa desenhar aqui recursos. Ele está dentro da galeria Ilustrações. Então, um Smart Art está aqui e quando nós paramos o mouse, veja que ele fala que ele permite inserir um elemento gráfico para comunicar visualmente as informações. Legal. Vou clicar em Smart Art. Aqui eu tenho listas, processos, ciclos, hierarquia, relação, matrizes, pirâmide e a própria imagem. São objetos que permitem a inserção de imagens, por exemplo, para fazer um organograma de uma empresa. Se clicarmos aqui em processo, vamos ver aqui várias formas diferentes de processo, ciclos, lista. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de pegar aqui hierarquia, clicar sobre ele, dar um OK e criar a minha hierarquia na empresa. Essa minha caixa de texto, ela permite que eu digite as informações. Então, eu vou colocar aqui presidência, vou dizer que a nossa empresa ela tem uma presidência, não faz escrever errado, Alessandro. Em seguida, logo abaixo desse, nós temos a vice-presidência e depois nós temos aqui os conselhos, conselho fiscal, conselho financeiro e por aí vai. Você pode escrever. Esse objeto sobrou. Eu posso clicar sobre ele e dar um delete, que ele imediatamente some. Ou eu posso vir até aqui, dar um Enter e colocar novamente mais um conselho na minha lista. Mas eu gostaria de elevar esse conselho, um conselho normativo. Basta pressionar a tecla Backspace. Antes do nome você vai ver que ele vai escalar, ele vai subir de nível. Você pode também utilizar esses recursos para rebaixar um item ou ainda promover, elevando ele. Mas não é isso que eu quero te mostrar. Nós vamos falar sobre Smart Art também no decorrer do curso. Aqui você está vendo um objeto do Word inserido dentro da minha planilha. Esse objeto nada mais é do que uma instância do Word que foi colocada localmente na minha máquina. Por ser uma instância local do Word colocada na minha máquina, se eu clicar duas vezes sobre esse objeto, você vai ver que ele vai automaticamente abrir o Word. Então eu tenho aqui uma lista de objetos que eu posso alterar e quando fechar ele vai atualizar automaticamente. Vou colocar aqui um item 2.4, vamos aguardar um pouquinho, minha máquina está um pouquinho lenta por causa da gravação. Item 2.4, vou fechar o Word e você vai ver que esse objeto vai ser inserido automaticamente na minha planilha. Mas por que eu estou falando isso? Porque você consegue utilizar um texto ou uma estrutura dessa de tópicos do Word, por exemplo, para criar um Smart Art. Imagine aqui uma estrutura hierárquica da sua empresa com cargos e subcargos, ou níveis e subníveis. Para criar essa lista, você pode simplesmente no seu Word digitar o primeiro item, vou fazer aqui abaixo novamente, então olha só, item X, dou um Tab, vou criar aqui um marcador de parágrafo e vou colocar item X1. Quando eu dou um Enter, eu posso colocar aqui o X11, que está atrelado a ele. Posso apagar isto aqui e colocar um item Y e fazer toda a minha estrutura naturalmente. Esse processo ele serve para que possamos montar automaticamente o nosso Smart Art. Olha que interessante, eu vou abrir novamente o Word
eu vou copiar essa estrutura que eu escrevi lá, vou fechar o Word, esses dados estão na área de transferência do meu computador. Eu posso agora clicar aqui em inserir, Smart Art, cadê a minha figura? Está em ilustrações, Smart Art. Vou escolher de novo aqui hierarquia, e olha que interessante, eu vou dar um OK. Até aí nada mudou da aula da explicação inicial. Mas se eu apagar todos esses objetos de uma única vez e colar aquela estrutura que nós montamos no Word, você vai ver justamente a nossa estrutura hierárquica sendo montada. Eu posso clicar agora nesse objeto, eu posso ampliá-lo, eu posso definir como eu quero que esse objeto vá trabalhar na minha tela. Eu poderia elevar, posso criar outros itens, eu posso elevar esse item, veja só, como eu posso rebaixá-lo e rebaixá-lo ainda a um subitem do item 2.1. Uma vez que a sua estrutura já está pronta num documento do Word, por exemplo, você pode fazer isso. E o mesmo funciona lá no PowerPoint, por incrível que pareça. Todos os recursos eles compartilham a mesma operação. Eu pressionei Ctrl O, vou definir um layout em branco e veja só, inserir. Nós vamos inserir aqui agora um Smart Art. Eu vou escolher a hierarquia, só que dessa vez eu vou escolher outro, este aqui. Quando eu der um OK, eu vou apagar todos esses textos e vou pressionar Ctrl V. Olha só, em cima de um novo padrão, agora eu tenho os mesmos itens criados. E com base na seleção, você ainda pode vir aqui e escolher várias formas diferentes, inclusive em 3D, com ângulos, ou você pode redefinir o estilo, escolhendo qualquer outro. Olha que interessante esse. Você pode definir processos com caixas, alguns não se aplicam devido à estrutura, mas você pode ir fazendo experiências. Mas olha esse que bacana. Se eu colocar aqui na visão normal, eu tenho os meus itens separados com subitens de uma forma muito prática para ser visto. Eu poderia reduzir a minha caixinha de texto, a minha caixa de imagem, na verdade, colocar isso no meu slide, por exemplo, fechar essa caixa de texto e trabalhar normalmente durante uma apresentação, explicando a estrutura hierárquica. Uma EAP, né, como o professor, o próprio Mário disse, é justamente a possibilidade de mostrar visualmente a estrutura de um projeto. Depois ele vai falar sobre isso também, lembrando que de projetos o Mário é o especialista. Eu sou só um analista que consome ou sou um executador de tarefas normalmente de projetos. Aqui está. Então perceba que interessante que você pode aliar os Smart Arts aos seus recursos. E agora, lembra da primeira parte dessa aula sobre os atalhos? Olha que interessante. Se você clicar sobre um desses itens de atalho, ou por exemplo, eu vou colocar aqui que o anexo é a minha planilha de hiperlink. Ok, então o que eu vou fazer? Clicando nesse objeto, selecionando pela borda dele, ao pressionar Ctrl K, nós vamos abrir o ícone ou a nossa caixa de diálogo inserir hiperlink. E eu posso colocar nesse documento um link para a minha planilha de hiperlinks. E quando eu der um OK, veja só. Ao clicar fora do Smart Art, nós saímos da área de design, então ele está em execução. E se eu passar o mouse sobre o objeto, você vai ver que ele está com aquela mãozinha de link, que não aparece nos demais quadros. Se eu clicar sobre a palavra hiperlink, para onde nós vamos? Para a nossa planilha de hiperlinks. Veja que interessante. Vou clicar aqui e vou voltar para a minha planilha de Smart Art. Note como os aplicativos do Office eles estão interligados. Então você pode vincular ou inserir objetos do Word diretamente na sua planilha, ou você pode utilizar um recurso de troca de uso entre as aplicações para fazer como esse, um Smart Art automático. Você deve estar se perguntando, Alessandro, como é que você fez a inserção desse documento do Word? Vou explicar. Vou clicar aqui numa região qualquer, vou clicar em inserir e você vai ver lá na frente, no último guia, na galeria símbolos, nós temos alguns recursos. Se eu não me engano, o objeto, isso mesmo, ele está dentro da galeria texto, a penúltima galeria. Como o meu monitor aqui está dimensionado para gravação, então algumas galerias elas não conseguem ser exibidas. Talvez você no seu monitor esteja vendo-as completo. Agora o que eu vou fazer é clicar sobre o objeto, e eu posso inserir na minha planilha um objeto já existente ou criar um novo objeto.
Para criar um novo objeto, selecione na lista o tipo de documento que você quer. Eu vou escolher aqui um documento do Word, olha só, Microsoft Word Document. E você pode simplesmente dar um OK. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir um documento para você fazer a edição. Eu vou colocar aqui teste e vou fechar esse documento. Aqui está o meu documento do Word chamado teste. Você pode dimensioná-lo? Pode, mas o ideal é você dar 2 cliques no objeto para trabalhar com ele lá na sua seção ou no próprio Word. Outro recurso interessante é exibir um documento talvez já existente como um ícone. Se eu clicar aqui em inserir novamente, na galeria texto, clicar sobre o botão objeto, eu posso escolher um arquivo existente, então eu vou procurar esse documento. Vamos ver se eu acho, olha só, declaração de um curso de Excel. Vou clicar em inserir, mas esse documento não é inserido automaticamente, pois eu tenho 2 formas de fazer a inserção. Primeiro, exibir como ícone. O documento vai aparecer dessa forma na minha planilha. E segundo, eu posso vincular ao arquivo. E esse vínculo é tudo de bom quando você interage com as aplicações. Por exemplo, colocando planilhas dentro do PowerPoint, colocando os documentos do Word dentro do PowerPoint, colocando apresentações do PowerPoint dentro do Word e por aí vai. Quando você cria um vínculo entre os documentos, o que acontece? Se alguém alterar a matriz ou a fonte principal, no nosso caso aqui o documento do Word, automaticamente todos os arquivos vinculados a ele são também atualizados. Então eu vou deixar aqui, se você quiser alterar o ícone, você ainda pode. Vou clicar em OK. Vamos aguardar um instante, pois ele está encapsulando o documento na minha planilha. E aqui está. Quando eu clico fora, veja que o meu documento está aqui. Se você quiser abrir esse documento, você pode pressionar 2 vezes o botão esquerdo do mouse sobre o documento para abri-lo. Então olha que interessante, quantos recursos externos que você tem e pode utilizar na sua planilha. Outro item muito interessante é a própria tabela dinâmica, que eu comentei já sobre o curso que eu tenho. A tabela dinâmica é o melhor recurso que você tem para análise dos dados. E em projetos, por exemplo, você poderia ter como esse uma sequência de ordens de serviços que foram feitas, uma sequência de notas que foram pagas. Você pode ter aí uma infinidade de recursos para fazer a sua análise. Nesse recurso, por exemplo, eu tenho aqui uma lista com mais de 546 linhas de avisos ou recebimentos feitos pela minha empresa. Ou pagamentos, você decide. Aqui é só uma massa de dados para teste. Como fazer então para somar o total recebido das formas de pagamento? Já sei, eu poderia utilizar aqui a função subtotal. Não daria certo, mas eu poderia copiar cheque à vista e fazer aqui um soma-C, que é a função que provavelmente você vai utilizar nesse curso também. Então, se eu der um soma-C, pedir para que dentro desse intervalo, ponto e vírgula, ele procure o cheque à vista, ponto e vírgula, eu quero somar o valor. Ao pressionar o Enter, nós vamos ter o valor. Mas eu pergunto, quantas formas diferentes de pagamento nós temos aí? Muitas. Aí você vai falar, eu sei um recurso para isso, Alessandro, que é esse, ó. Copio todos os dados, colo aqui, vou dar um Alt CVV para poder colar só os valores, seleciono esses valores e olha só quantos recursos que você pode ir aplicando. Eu posso entrar em dados, eliminar duplicatas e aí fazer exatamente o que me interessa, que é eliminar todos os registros da coluna cheque à vista, olha só, para que eu possa fazer uma somatória. Você está orgulhoso porque você conseguiu arrastar a sua fórmula e todos estão lá, inclusive uma duplicidade do cheque à vista por causa do título. Eu recorto e colo. Perfeito. Mas aí alguém vai lá e adiciona uma outra forma de pagamento chamada Pix. E ainda a pessoa adiciona uma outra forma chamada, por exemplo, além do PayPal, tem PagSeguro. Você viu que, além dele subtrair os valores dos totais anteriores, ele não criou 2 linhas automáticas para o Pix e PagSeguro. A chance de você errar com esse processo é muito grande. Por isso, essa não é a forma ideal. A forma ideal é utilizar um recurso automático do Excel para fazer esse processo.
Então eu vou apagar esse Pix e esse PagSeguro, vou substituir por débito em conta. E agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica e eu quero que essa planilha, que essa tabela dinâmica, ela venha aqui para essa minha célula, logo da minha planilha onde estão os dados. Quando eu der um OK, você vai ver que a minha estrutura da tabela dinâmica montou. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a forma de pagamento e vou trazer para linhas e vou trazer o valor e vou arrastar para a coluna de valores. Arrastei e soltei, que coisa incrível, ele já listou tudo sem repetição. Essa é a função da tabela dinâmica. Agora olhem que interessante, nas configurações do campo eu vou substituir o nome dele para total recebido e vou ainda formatar o número como moeda. Não satisfeito, eu ainda vou pegar o valor aqui e vou simplesmente trocar e vou pedir para que ele me mostre como um percentual do total geral. Olha que bacana! Com apenas alguns cliques eu consegui fazer uma análise completa dos meus dados. E eu posso colocar aqui, ainda trocar o nome, percentual sobre o total. Olha só, está pronto. Em questão de minutos, não sei nem quantos minutos isso deu, eu já fiz a análise completa. Aí você vai receber a informação que um desses registros aqui, ao invés de débito em conta programada, foi feito via Pix, outro via Pix e mais um do PagSeguro. Aí você vai falar para mim, Alessandro, a sua tabela dinâmica não foi atualizada. E realmente não foi, ela não é dinâmica a esse ponto. Para que uma tabela dinâmica seja atualizada, você deve clicar em Dados e utilizar o comando, olha só, atualizar tudo. Ou, se você clicar sobre a tua tabela dinâmica, em análise da tabela dinâmica, escolha o botão atualizar. Eu vou até puxar aqui um pouquinho de lado, preste atenção aqui nos valores. Atualizar. No passe de mágica apareceu o PagSeguro e também apareceu o nosso Pix. Olha que interessante. Essas duas formas de pagamento eu não precisei ficar removendo duplicatas, criando fórmulas complexas, pois elas foram inseridas automaticamente na atualização da minha tabela dinâmica. E isso faz com que você tenha uma maior autonomia. Mas eu preciso fazer outra análise, eu quero saber esse valor por mecânico. Eu arrasto o mecânico na zona de filtro e falo assim, olha, filtra todo mundo que o Túlio atendeu. Está aqui os valores do Túlio. Então eu quero filtrar o Ricardo. Clico em Ricardo e aí ele já filtrou tudo para o Ricardo. Veja que as possibilidades de análise são enormes. Você pode ainda aplicar formatação condicional na sua tabela dinâmica para os maiores valores, os menores valores, porcentagens acima, porcentagens abaixo, nível de prejuízo. A lista é infinita de possibilidades e eu ainda nem falei para vocês sobre recursos como preenchimento relâmpago, o uso de inteligência artificial no Excel, o uso de machine learning e ainda outras ferramentas de análise hipotética, matrizes dinâmicas e é uma ferramenta incrivelmente completa. Se você um dia conhecer alguém que fala, eu conheço tudo de Excel, eu até hoje não conheço, pois ainda nós podemos trabalhar com fórmulas matriciais, podemos trabalhar com matrizes dinâmicas. Existe uma nova gama de instruções que o Excel trouxe, que são as funções LET, a função lambda, os tipos de dados, que também é outro recurso que você pode utilizar no seu projeto. Se você faz um projeto internacional, por exemplo, você poderia colocar aqui a informação São Paulo em uma célula qualquer. Isso está solto, mas eu poderia ter uma coluna de cidades. Eu poderia vir aqui em dados e falar que esta célula ela possui dados geográficos. E olha que interessante. Aqui, o seletor de dados ele está abrindo uma caixa de diálogo e eu quero que São Paulo seja uma cidade, não o estado ou a cidade. Então eu vou fazer aqui, eu quero que seja São Paulo capital. Vou selecionar. A partir desse ponto, eu posso vir até aqui e falar qual é a área de São Paulo. Ele já preenche para mim automaticamente. Eu poderia colocar aqui qual é a capital. Veja que a capital é São Paulo. Qual é a imagem? Nossa, olha só, a bandeira está aqui. Então eu já posso ampliar a minha célula e visualizar a bandeira de São Paulo. E posso incluir, por exemplo, população e outras informações que estão disponíveis. Tem muitas informações que podem ser utilizadas e o motor que faz tudo isso é o Bing.
eu vou aumentar aqui a população hoje de São Paulo é 45.595.497 pessoas. Se eu colocar aqui a mesma coisa para a cidade de Itu e pedir para que ele faça aqui a análise, eu posso buscar as mesmas informações. A área da cidade de Itu, a capital, como não tem uma divisão administrativa de São Paulo e por aí vai. Perceba que você não precisa mais sair. Eu peguei aqui a região trocada, então não tem problema, eu apago. Vou escolher aqui a bandeira, se ele tem a imagem, veja só, ele puxou novamente, que é a Praça da Matriz. E por último, eu posso até colocar mais informações como a população. Veja que interessante. Isso é só um gostinho, isso é só um pedaço de tudo aquilo que o Excel pode oferecer para você. Nesse curso, o professor Mário Trentin vai falar sobre técnicas de projeto e na aula imediatamente posterior eu vou trazer uma solução de Excel. Nós ainda nem falamos das estruturas de tópicos, nós ainda não falamos de um monte de recurso que nós vamos utilizar, formatações, células mescladas, funções de análise e por aí vai. Ufa! Veja só, em 1 hora aproximadamente de aula, que panorama da ferramenta que nós trouxemos, que eu trouxe para você dentro dessa aula. Eu espero que você esteja gostando da aula, eu espero que você tenha se inscrito nesse curso. Se você conhece alguém que queira aprender também sobre projetos e Excel, recomende esse treinamento para que as pessoas acessem. Na descrição desse vídeo você vai encontrar também o link para o formulário de inscrição e no final dele nós vamos fornecer a você que participou um certificado de participação. Importante, nós vamos passar atividades para vocês, nós vamos passar uma prova que vocês vão responder para que possamos conceder esse certificado. Nós agradecemos, professor Mário, agora a próxima aula é a sua vez para falar um pouquinho mais de projetos e eu estou aguardando ansioso pela aula para poder complementar com informações a respeito do Excel. Um grande abraço, obrigado pela confiança, obrigado por estar assistindo esse curso e não se esqueça, se inscreva no canal do professor Mário, se inscreva no meu canal de vídeos, curta e compartilhe esse vídeo. Até o nosso próximo encontro.